Olá, meus amigos, eu sou Williton Nascimento e você está no canal Evangelho do Reino, onde juntos iremos aprender mais sobre a Palavra de Deus. Antes de tudo, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo. Também siga nossa página no Instagram que vai estar logo aqui. Antes de abrir a Bíblia, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração, pedir a direção do Altíssimo nesse momento. Vamos juntos orar? Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer porque aqui estamos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a presença do Teu bom e Santo Espírito para o estudo da mesma e que Ele possa nos direcionar e que possamos ouvir aquilo que estamos necessitando. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, estamos aqui em uma série sobre santuário. Aprendemos no primeiro estudo sobre o santuário celestial, um santuário que as mãos de Deus estabeleceram e não o homem. Depois aprendemos também sobre o santuário terrestre. O santuário celestial ele teve duas fases, a fase antes do pecado e a fase depois do pecado. E a fase quando surgiu o pecado foi no coração de um anjo, no coração de Lúcifer, nós conhecemos a história. E esse anjo ele estava no Santíssimo Santuário, como diz Ezequiel 28:14. Mas essa rebelião ela não ficou somente no céu, ela veio para a terra. E como diz Apocalipse 12:7, houve peleja no céu, e o dragão foi atirado para a terra com seus anjos. Deus, em sua beleza da sua criação, ele cria tudo perfeito, mas nós conhecemos a história, o ser humano cai e estabelece os sacrifícios. E aí Deus, muitos anos depois, pede que Moisés construa um santuário. E eu gostaria de te convidar aí a Êxodo 25:8. Êxodo 25:8. Livro de Êxodo, capítulo 25:8. Na minha Bíblia diz o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Meus amigos, nós cremos pela Bíblia de que a história do mundo ela tem 6.000 anos. Antes, até Jesus, nós tínhamos 4.000 anos aí. Só que nós conhecemos Jesus, nós conhecemos os evangelhos. Cristo veio, morreu na cruz, se sacrificou por cada um de nós e nós fomos evangelizados. Mas como Deus evangelizou o povo lá no passado? Todas aquelas pessoas que vieram antes de Cristo, elas precisavam conhecer sobre o Evangelho. E como que Deus fez isso? Deus fez isso através do santuário. Vamos ler mais uma vez, e diz o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus sempre quis habitar no meio de nós. Deus sempre quis se mostrar perto do seu povo. Só que em Êxodo 40, Deus faz uma observação. Eu gostaria de te convidar a Êxodo 25, verso 40. Êxodo 25, verso 40 diz o seguinte: vê, pois, que tudo façais segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Que modelo foi esse que Moisés viu no monte? Isso mesmo, o santuário celestial. O modelo que foi apresentado para Moisés lá no Monte Sinai foi o modelo do santuário celestial. Moisés tinha que fazer tudo de acordo com o modelo que ele viu no monte. E é por isso que o santuário terrestre e o santuário celestial, ambos têm correspondências funcionais e estruturais. As correspondências estruturais são os móveis que tem que ter. Se lá no santuário terrestre tem um altar de incenso, se tem um candelabro, no santuário celestial também tem. E como é as correspondências funcionais? No santuário terrestre tinha que ter oferta, o sacerdote e o sumo sacerdote. No santuário também, em algum momento, no santuário celestial deveria ter também esses. E hoje nós iremos aprender sobre santuário, o evangelho em símbolos. Nós iremos aprender que Deus evangelizou aquele povo lá no passado através do santuário. Todas as coisas ali, elas apontavam para Jesus Cristo. Tudo apontava para uma realidade superior que viria a acontecer. E eu gostaria de te convidar, antes de tudo, você se lembra qual que era o móvel que tinha ali no pátio? Qual que eram os móveis que tinha no pátio? Isso mesmo, a pia. O primeiro móvel, quando entrava ali, tinha a pia com água. E para que servia essa pia? Essa pia, antes do sacerdote entrar no santo para poder oficiar, antes dele começar a oficiar, ele precisava lavar as suas mãos, ele precisava ser purificado. E essa pia era um símbolo de purificação. E o que isso significa no ministério de Jesus?
Eu gostaria de convidar aí a João 7:37, Evangelho de João, capítulo 7, verso 37. Na minha Bíblia diz o seguinte: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus próprio se declarou que ele é a água da vida. Aquela água lá na pia era um símbolo de Jesus. Também era um símbolo de purificação. E no Novo Testamento, qual que era o símbolo de purificação? Isso mesmo, o batismo. Jesus foi até o Jordão para ser batizado. Deixou isso como exemplo para cada um de nós, para todos aqueles que tomarem a sua decisão. Primeiro em seu coração, depois manifestam através do batismo. E o batismo é um símbolo de purificação. E Jesus é a água da vida. Então, esse é o simbolismo da pia com água. Depois, nós temos o altar de holocausto. E eu gostaria de convidar aí a Hebreus 9, 13 e 14. Vai algumas páginas para frente. Hebreus 9, 13 e 14. Hebreus capítulo 9, verso 13 ao 14. E diz o seguinte: Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O pecador, quando ele cometia um pecado, ele pegava o seu animalzinho, ele ia até o pátio. E ao chegar lá no pátio, ele era orientado pelo sacerdote a pegar uma faca, um cutelo, confessar o seu pecado. E simbolicamente aquele pecado do pecador passava para o animal. E o animalzinho era morto. E Hebreus, Paulo escrevendo aos Hebreus, ele vai dizer: se aquilo purificava, quanto mais o sacrifício de Jesus. O evangelista João vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele foi a nossa oferta. Lá no santuário, morriam 2 cordeiros todos os dias. Não eram os pecadores que traziam. Era o sacrifício contínuo. Esses sacrifícios, o primeiro cordeiro, ele era morto às 9 da manhã e o segundo cordeiro era morto às 3 da tarde. Jesus, ele foi posto na cruz do Calvário às 9 da manhã e ele morreu às 3 da tarde. Por que isso? Lá no santuário, estavam morrendo 2 cordeiros. Era o santuário que oferecia esses cordeiros. E por quem que ele oferecia esses cordeiros? Algumas pessoas que não tinham condições de levar o seu animalzinho para sacrifício e outras que estavam longe de Jerusalém. Você se lembra em uma ocasião que Daniel, ele orava com o rosto em direção a Jerusalém? Às 9 da manhã e às 3 da tarde, quando Daniel ia orar, ele olhava para Jerusalém e ali ele sabia que estava sendo oferecido um cordeiro pelos pecados dele. Todos os dias era oferecido 2 cordeiros e Jesus, ele foi o nosso cordeiro. Jesus, ele foi a nossa oferta. Jesus se ofereceu no altar de holocausto por mim e por você, para que em sua morte nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Saindo do pátio, nós vamos agora para a tenda da congregação, e lá no primeiro compartimento nós entramos no santo. E o que tinha no santo? À direita, quando a gente entra, tem a mesa dos pães. Uma mesa com 12 pães. A cada sábado, aqueles pães tinham que ser trocados pelo sacerdote. Somente o sacerdote poderia comê-los. Mas qual o significado dessa mesa com os 12 pães? Eu gostaria de convidar aí a João 6,35. Evangelho de João 6,35. Onde vai dizer o seguinte:
Declarou-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus se declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vier a mim jamais terá fome. Aqueles 12 pães, eles simbolizavam as 12 tribos de Israel, mas também simbolizavam a Jesus Cristo, que é o pão da vida. Eu e você, com Jesus, nós temos vida. Eu e você, com Jesus, nós conseguimos viver. Mas sem Jesus, nós apenas existimos. Então, aqueles 12 pães, eles simbolizavam Jesus e simbolizavam as 12 tribos de Israel. Depois, nós tínhamos o candelabro. E para que servia o candelabro? A tenda, ela era escura. Era uma tenda fechada e para que o sacerdote pudesse oficiar ali dentro, tinha que haver luz. E eu gostaria de te convidar aí a João 8:12, Evangelho de João. A gente já está aqui já, né? Passar algumas páginas para frente. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, diz o seguinte: De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus declarou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quando nós olhamos para o mundo aí fora, nós vemos grandes trevas. Nós vemos que as pessoas estão sofrendo, nós vemos muitas coisas acontecendo e muitas pessoas estão talvez descansando sem Jesus, muitas pessoas estão tentando tocar a sua vida sozinha, se achando autossuficiente, mas estão andando em trevas. Esse é um dos significados. Jesus, ele é a nossa luz. Sem ele como nosso guia, nós não conseguiremos ir muito longe. E falando para pessoas que compreendiam o candelabro que servia para iluminar a tenda, Jesus fala: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Depois nós tínhamos também no mesmo compartimento, no compartimento santo, nós tínhamos o altar de incenso. Isso mesmo, o altar de incenso. E quando era queimado incenso, a fumaça, ela saía do santo para o santíssimo. Como? A cortina que dividia o santo do santíssimo, ela não ia até o teto. Então, a fumaça, ela passava do santo para o santíssimo. E eu gostaria de te convidar aí a Apocalipse, capítulo 5, verso 8. Último livro da Bíblia, Apocalipse 5, verso 8. Apocalipse 5, verso 8. Diz o seguinte: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esse é um dos significados. Para que a minha e a sua oração chegue até Deus, nós precisamos de quem? De Jesus Cristo. E eu gostaria de ler um texto aqui do Evangelho de João, 14, o verso 13. Evangelho de João 14, verso 13, diz o seguinte: E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A nossa oração, ela só pode chegar diante de Deus, ela só pode chegar diante do trono de Deus através de Jesus Cristo. O incenso, ele só era queimado pelo sacerdote. Ele só poderia passar ali, por cima da cortina, e ir até a Arca da Aliança, simbolizando o trono de Deus, se o sacerdote ali o queimasse. As minhas orações e as suas orações só chegarão diante de Deus se for através de Jesus Cristo. Por isso, apegue-se ao amigo Jesus Cristo hoje. Peça ao Pai em nome do Filho. Depois, indo para um terreno mais sagrado, nós vamos agora para o Santíssimo. E você se lembra o que tinha dentro do Santíssimo? Isso mesmo, a Arca da Aliança. Eu gostaria de te convidar aí a Êxodo, capítulo 25, verso 22.
Segundo livro da Bíblia, Êxodo 25, verso 22. Êxodo 25, verso 22, diz o seguinte: Ali virei a ti e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A arca da aliança era como se fosse um baú revestido de ouro, feito de madeira de acácia, revestido de ouro. Em cima da arca da aliança, nós tínhamos dois querubins, os querubins cobridor. E embaixo, nós tínhamos a lei de Deus, e a tampa que cobria essa arca era o chamado propiciatório. E como que nós poderemos entender isso? Qual que é o simbolismo disso na vida e no ministério de Jesus? Eu gostaria de te convidar aí para Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 25, onde diz o seguinte: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Jesus é a nossa propiciação. Entre a lei de Deus e entre a Shekinah, que estava ali em cima do propiciatório, nós temos o propiciatório. Embaixo nós temos a lei de Deus que nos acusa. E em cima nós temos o propiciatório. Depois nós temos a Shekinah, simbolizando a presença de Deus. Jesus, ele foi a mediação pelos meus e pelos seus pecados. Ele se ofereceu na cruz por cada um de nós. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi por isso que Jesus Cristo veio e ofereceu tal sacrifício por cada um de nós. E se o sangue de bodes, de touros, já purificavam, quanto mais o sangue de Jesus Cristo. Meus amigos, minhas amigas, hoje nós aprendemos que Deus, ele evangelizou o seu povo através do santuário, através dos símbolos, dos móveis do santuário. No decorrer de toda a história, Deus, ele não deixa o seu povo em trevas. Jesus Cristo, ele não nos deixou à mercê, mas ele nos guiou e nos tem guiado. Como diz 1 Samuel 7,12, até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso, aceite o convite de Cristo. Achegue-se diante dele. Chegue-se diante de Deus e ele se chegará a vós. Vá a ele em nome de Jesus Cristo. Ele foi a propiciação pelo meu e pelo seu pecado. Há um intercessor no santuário celestial. Há alguém mediando por mim e por você. E esse alguém é Jesus Cristo. E por que ele pode fazer isso? Porque ele veio e se fez como um de nós. O orgulho levou Satanás à queda, mas o amor levou Jesus, o Deus homem, a vir se fazer como um de nós, a pagar o preço que foi exigido, a morte, para que eu e você tivéssemos vida. Que Deus possa abençoar grandemente a minha e a sua vida. Que o Espírito Santo possa te conduzir na sua caminhada. Se você está em uma condição ruim, uma condição em que você se acha um pecador miserável, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Entregue-se a Jesus, porque nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Um abraço a todos vocês e nós nos vemos no próximo estudo.